período clássico teve seu início e término por volta de 510 a 323 a.C. Mas antes de começarmos a falar do período clássico, é necessário relembrar sobre que conceitos ideológicos a antiga Grécia se apoiava como sociedade. Era uma tríade: a verdade, justiça e a beleza. Nenhum poderia existir sem o outro. Para os gregos, algo só pode ser belo se for justo e verdadeiro. E somente pode ser verdadeiro se for belo e justo. Entenderam? Baseado nisso, em sempre valorizarem a verdade, a arte que mais desenvolveram foram as esculturas, pois elas trazem consigo em seu aspecto mais próprio a possibilidade de representação da natureza, o que os gregos antigos adoravam. Mas além das esculturas também houve pinturas, grandes afrescos e, claro, a arquitetura com a ordem jônica. O período clássico é dividido em 3 etapas. A primeira seria a conquista do movimento, a segunda seria a conquista da proporção e a terceira seria a maturidade como conquista da beleza. Então vamos começar com a conquista do movimento. Como exemplo, vou trazer a escultura de Mirion, o Discóbolo, que claramente é a escultura de um atleta olímpico lançador de discos, feita em mármore e produzida em meados de 455 a.C., com 1,25 metros de altura. Analisando a obra, podemos observar os músculos, as tensões nas panturrilhas, no cabelo, que embora ainda tenha uma estrutura mais blocada, mas já traz uma grande diferença e uma grande mudança desde os couros do período arcaico. Todas essas linhas de força e de formação da estrutura começam a seguir a racionalidade na sua construção. Racionalidade matemática mesmo, já que podemos observar o segmento da linha do disco até o pé, do pé até a cabeça, da cabeça até o disco, de uma forma triangular, que é a forma primitiva mais estável da natureza. Se seguirmos um braço ao outro, vamos ter uma curva, e da cabeça às pernas iremos ter uma contracurva, trazendo um maior equilíbrio à peça e gerando ainda mais movimento. Agora, partindo para a segunda etapa, vamos para a conquista da proporção, onde o ideal do homem perfeito vai ser posto em matéria. E para ver essa conquista, vamos ver essa escultura, Doríforo. É o lanceiro dos Jogos Olímpicos, feita entre 450 e 440 a.C. Ela mede cerca de 1,98 metros de altura. E ao analisar essa escultura, se percebe o quanto ela é naturalista, cada coisa no seu devido lugar, e já é possível observar esse ideal de beleza e perfeição, ainda mais agora com a conquista da proporção, ou melhor, dos cânones de proporção, que são usados ainda hoje. Um exemplo desses cânones é a medida do corpo ser 7 vezes maior do tamanho da cabeça, e a largura do tórax ser o tamanho da cabeça entre os mamilos. Segundo os gregos, essa é a medida de um tórax proporcional. Além disso, o antebraço deve ser do tamanho exato do pé. Essa é a estética grega e as medidas matemáticas geométricas usadas para a criação dessas esculturas. Outro fato bem importante nesse Doríforo é a chamada pose grega ou pose clássica. Na verdade, o nome é contraposto ou contrapeso, que é um recurso que os gregos desenvolveram para trazer mais naturalidade ao movimento do corpo de suas esculturas. Se você põe 2 pés fincados no chão, você fica estático como um poste, e não passa humanidade alguma. Então, os gregos perceberam que se eles tirassem um dos pés do chão e colocassem todo o peso no outro, haveria a queda de quadril, que cria um movimento em toda a silhueta da escultura, o que deixa-a mais viva e mais verdadeira. Finalmente, a terceira etapa, a conquista da maturidade, que veio com a conquista da beleza, ou seja, a maturidade só foi alcançada com a união dessas 3 virtudes, o movimento, a proporção e a beleza. Um ótimo exemplo é Apolo Belvedere, onde é possível ver que ele já possui a proporção, o movimento e muita beleza. Analise o acabamento desta estátua, o cabelo, o planejamento do tecido, que fica difícil até de acreditar que foi feito em pedras. Outro bom exemplo deste final do período clássico é a escultura em mármore A Filha de Niobe Morrendo. Ela é de 440 a.C. e é possível ver todos os elementos da maturidade presentes nelas, o movimento e a proporção, e com certeza a beleza.